Bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de física hoje sobre o conteúdo de velocidade média, tá? Esse conteúdo, pessoal, ele está disponível para vocês lá no quem tem o material na página 258, tá? Ele faz parte aqui da unidade 3. Nós vamos falar hoje na nossa aula sobre o que é velocidade média. A gente já entendeu na aula passada, né? O que é deslocamento, o que é variação de espaço, e hoje nós vamos estudar a velocidade. Pois bem, o que vem ser a velocidade? Quando a gente está dirigindo, seja o carro ou esteja pilotando uma moto, nós temos uma peça importante no carro ou na moto que se chama de velocímetro. Esse velocímetro ele serve para que a gente saiba a que velocidade nós estamos correndo, né? A que velocidade o carro está andando, a que velocidade a moto está andando. E lá ele vai indicar, né, a quilometragem por hora. Então ele vai indicar quantos quilômetros ali o carro está fazendo por hora. Aquela medição ela é muito importante para que a gente tenha a ideia de velocidade e não ultrapasse, por exemplo, dentro da cidade, onde há limites de velocidade, a gente não ultrapasse esses limites, tá? Então tem determinadas zonas onde tem escola, onde tem hospitais, tem um limite de velocidade. Então da mesma forma que esse limite de velocidade é diferente nas autoestradas, tá? Então a gente tem que obedecer essas leis de trânsito. Para isso eu tenho que entender o que é velocidade, tá? Então no velocímetro ele vai indicar a velocidade em cada instante. E esse velocímetro, se vocês observarem, tanto da moto quanto do carro, ele vai variando, né? Tem hora que ele está a 40, tem hora que ele está a 60. Quando você para, ele chega no zero. Por quê? Porque aquilo ali é no instante que você está, é a velocidade instantânea. Então ele vai mudando de acordo com a velocidade que você vai utilizando e se você está parado ou não. Então ele vai sendo alterado. Então se a gente olhar aqui nesse velocímetro aqui, está marcando 40 quilômetros por hora. É a velocidade naquele momento, é a velocidade naquele instante. Isso quer dizer o quê? Se esse carro ou se essa moto continuar nessa velocidade aqui, ó, sem mudar, sem desacelerar e sem acelerar, conseguir segurar nos 40, ele vai estar percorrendo em uma hora 40 quilômetros. Por isso que é 40 quilômetros por hora. Quer dizer o quê? Que a cada hora, se ele manter essa velocidade, ele vai se deslocar 40 quilômetros, tá? Então, a gente tem essa noção de velocidade de várias formas, né? Quando a gente, por exemplo, está observando os carros passando numa avenida, esses carros eles estão numa determinada velocidade. O obturador da câmera que tira foto, ele tem uma velocidade de captura de imagem, tá? Que ali o diafragmazinho da lente da câmera, ele vai abrir e fechar, né? Expondo o sensor à luz. E aquele abrir e fechar que nos permite ter a foto, porque vai depender da velocidade da luz que é capturada ali naquele obturador, tá? Então a gente tem velocidade não só nessa questão de automóvel, tá? A gente tem também coisas do dia a dia, como um celular que vai tirar foto, tem a velocidade de captura ali daquela foto, tá certo? Também nós temos a questão da velocidade de cruzeiro, tá? Que ela é muito utilizada para determinar o percurso e manter uma velocidade constante, manter uma velocidade constante máxima. Então, por exemplo, velocidade de cruzeiro em aviões geralmente eles utilizam. Isso quer dizer o quê? Que o avião ele vai estar andando, vai estar voando em uma determinada velocidade, onde o piloto programa lá o piloto automático e ele vai manter aquela velocidade. Nós chamamos de velocidade de cruzeiro. Ele é muito utilizado na aviação, tá? Para determinar um percurso. Então ele vai determinar aquele percurso e manter a velocidade. Então vai deslocar do ponto A ao ponto B e eles conseguem determinar essa velocidade de cruzeiro sem haver variações, tá? No carro, no dia a dia, a gente andando, tem variação, porque a gente vai, acelera, tem um quebra-mola, diminui, tem um beco, tem que dar uma parada, tem um sinal de trânsito. E na questão da velocidade de cruzeiro, né, no ar, não tem muito isso, porque o avião ele programa, então ele vai se deslocar do ponto A ao ponto B, ele pode marcar com que velocidade. O avião ele não vai estar lá, né, o piloto não vai estar toda hora acelerando, desacelerando o avião. Não é assim que funciona, tá? Ele vai marcar uma velocidade de cruzeiro e ele vai seguir até um determinado ponto com essa velocidade. Quando chegar na hora de pousar, é lógico, o piloto vai assumir lá o manche e vai fazer lá a redução de velocidade, todos os parâmetros para que ele possa pousar o avião, né? Mas não é como o carro, essa questão de ir acelerando e diminuindo, tá? Até mesmo porque não tem sinal vermelho nem quebra-mola no espaço, no ar, tá? Então vamos lá. Como é que eu calculo a velocidade média? A velocidade média, gente, ela é dada por uma fórmula onde eu vou fazer a relação do espaço, da variação do espaço com a variação do tempo. Então, velocidade média, Vm,
é igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Variação do espaço, vocês já aprenderam, né? É o espaço final menos o espaço inicial, ou seja, é da onde eu saí até onde eu cheguei. Aonde eu saí é o meu espaço inicial, tá? E aonde eu cheguei é o meu espaço final. Só lembrando que em alguns livros pode vir o F e o I, tá? De final e inicial, ou então pode vir apenas assim, ó. Com o zerinho aqui é o espaço inicial. Sem o zerinho é o espaço final. Então o espaço onde eu saí, por espaço onde eu cheguei. O espaço onde eu cheguei é o meu espaço final. E a variação de tempo é a mesma coisa, tá? Então o tempo que eu saí, tá? E o tempo que eu cheguei. Em que tempo foi que eu saí? Ah, eu saí às 14 horas, eu cheguei lá às 17 horas. Então tem o tempo final, tempo inicial. Quando eu divido essa variação de espaço pela variação de tempo, eu vou ter o que aí? Eu vou ter a minha velocidade média, tá? Então tá aqui a legendazinha para vocês bonitinho aqui, tá? Ó, espaço final, espaço inicial, tempo inicial, tá? Então, qual é a unidade de medida que nós utilizamos para calcular velocidade média? Bom, no sistema internacional, a velocidade média é dada em metros por segundo, tá? Só que, usualmente, né, a gente usa quilômetro por hora, principalmente para fazer cálculos de velocidade de carro, de moto, até mesmo porque o velocímetro do carro e da moto ele não vem em metro por segundo, ele vem em quilômetro por hora. Mas, vez ou outra, a gente precisa utilizar em metro por segundo. E aí, quando você se deparar com um problema desse, que está em quilômetro por hora e você precisa transformar para metros por segundo, ou fazer o contrário, metros por segundo para transformar para quilômetro por hora, a gente usa uma constantezinha, nós fazemos a divisão. Ó. Quando eu quero fazer a transformação, uma conversão de unidade, tá? De algo que está em quilômetros por hora e eu quero que ele vá para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Quando eu faço a divisão, o meu resultado vai ser em metros por segundo. E quando está em metros por segundo e eu quero para quilômetros por hora, eu vou fazer o contrário, que eu vou multiplicar por 3,6 para obter em quilômetros por hora, tá certo? Então, quando eu tenho uma velocidade que ela está em quilômetros por hora, eu quero em metros por segundo, eu divido por 3,6, que eu vou obter ela em metros por segundo. Quando ela está em metros por segundo, eu quero em quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, que eu vou ter ela em quilômetros por hora. Vamos ver aqui um exemplo, né, de calcular a velocidade média. Então, imagina que você saiu de uma cidade situada no quilômetro 0 às 9h45. Então, eu tenho aqui o meu espaço inicial, que é 0, e tem meu tempo inicial, 9h45. E tenha chegado ao seu destino localizado no quilômetro 75 às 10h30, ou seja, eu tenho aqui meu espaço final, ele saiu do 0, chegou no 75. E também tenho o meu tempo final, ele saiu 9h45, chegou 10h30. Qual foi a velocidade média do seu automóvel? Então vamos calcular, vamos organizar essas informações. Eu já sei que eu vou usar essa fórmula, velocidade média igual a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Qual é a nossa velocidade média? Não temos, vamos descobrir. Qual é a nossa variação de espaço? Bom, vai ser o meu espaço final menos meu espaço inicial. Qual é meu espaço final? Foi onde eu cheguei, que foi 75. E o meu inicial foi o de saída, que foi 0. Se eu fizer 75 menos 0, vai dar 75. Então, minha variação de espaço foi de 75 km. Já tenho o meu ΔS para eu substituir ali. Falta eu achar minha variação de tempo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. A variação de tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Qual é o meu tempo final aí, meu tempo de chegada? Ah, foi 10h30. Menos o meu tempo inicial, era quanto? 9h45. Se eu faço a subtração de 10h30 por 9h45, eu vou ter ali 45 minutos. Então, eu vou ter ele fez esses 75 km em 45 minutos. Só que lembra, a velocidade média ela pode ser dada ou em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Não tem nada de metro por minuto, tá? Então eu preciso transformar esses minutos para hora. Por quê? Porque o meu espaço aqui está em quilômetro. Se eu transformar os meus minutos para hora, a minha velocidade média vai sair em quilômetros por hora. Então como é que eu transformo um minuto para hora? Vamos imaginar. Uma hora são 60 minutos. Então eu vou dividir esses 45 minutos por 60, tá? Porque uma hora tem 60 minutos. Quando eu divido isso aqui, eu vou ter 0,75. Então, 45 minutos representa 0,75 de hora. Então, tá aqui o meu ΔT, que é minha variação de tempo que eu vou utilizar na fórmula. E está aqui a minha variação do espaço. Agora, eu só jogo essas informações
aqui na fórmula. Lembrando que pode vir direto para vocês já o tempo em hora, tá? Aqui é porque deu em minuto e eu tive que fazer a transformação. Se por acaso aqui ele tivesse saído lá às 9 horas e chegado, por exemplo, às 11 horas, eu ia saber o quê? Que houve uma diferença de 2 horas, então não precisava transformar. O tempo já tinha dado em hora, só que aqui deu em minuto. Então eu precisei transformar para hora, dividindo por 60. Então vamos substituir. Velocidade média vai ser, qual é a variação do espaço? Está aqui, 75 km por hora. Qual é a variação do meu tempo? 0,75 horas. O que eu tenho que fazer aqui? Dividir apenas. Se eu dividir 75 por 0,75, vai dar 100. 100 km por hora. Ou seja, nesse exemplo aqui, esse carro ele desempenhou uma velocidade média de 100 km por hora. Lembrando, isso aqui é uma velocidade média. Em alguns momentos ele pode ter acelerado, essa velocidade pode ter reduzido, pode ter aumentado. Então nós calculamos a média da velocidade. Então em média ele andou a 100 km por hora. Pois bem, e o que é a velocidade escalar média? Nós falamos sobre velocidade média e velocidade escalar média diferente. Na velocidade média nós consideramos a variação do espaço. Então ele saiu do espaço inicial e chegou até um espaço final. Na velocidade escalar média, nós levamos em consideração a distância, tá? Lembra do que a gente falou em aula, né? Que deslocamento é diferente de distância. Quando eu estou me deslocando, eu estou considerando de um ponto A a um ponto B. Eu vou analisar o deslocamento naquele intervalo aí de espaço. Enquanto que a distância total, que a gente pode dizer assim, é o percurso que eu faço. Então, se eu sair da minha casa, fui para a escola e voltei para minha casa, o meu deslocamento foi nulo, né? Porque eu voltei para o meu ponto de partida. Agora, se eu quero saber a distância, é diferente. Eu fui para minha escola, um exemplo, que é a 100 metros da minha casa, e voltei para minha casa. Então, minha distância ali foi 200 metros, tá? E meu deslocamento foi nulo. Então, vejam que deslocamento tem a ver com posicionamento do corpo. E distância é o espaço total que foi percorrido, tá? Então, para calcular a velocidade escalar média, eu preciso da distância, tá? Ele vai calcular, ele vai indicar a rapidez com que o móvel percorre uma trajetória, tá? E vai ser a razão dessa distância percorrida pela variação do tempo, tá? O intervalo do tempo permanece aqui. A gente vai ver um exemplo como é que calcula fazendo essa relação. Então, digamos que eu tenho essa seguinte situação, né? Então vamos para esse exemplo aqui. O que está dizendo aqui? Um carro sai às 7 horas da cidade A e vai até a cidade B, que localiza-se a 100 km de distância. Ou seja, a cidade A da cidade B é 100 km, tá? E ele vai retornar depois da cidade A e ele vai chegar aqui às 11 horas. Quer saber qual é a velocidade escalar média desse carro? Então, se fosse a velocidade média, eu ia considerar o deslocamento, né? Espaço final menos espaço inicial. E aqui, se eu fosse calcular a velocidade média, o meu espaço inicial aqui é a cidade A. Só que o que acontece? Ele vai na cidade B e retorna. Então, minha variação de espaço seria zero, né? Mas no caso aqui, eu quero calcular a velocidade escalar média. Então, eu vou considerar toda a distância que ele percorreu. Então, se a cidade A fica 100 km da cidade B e está dizendo que ele saiu da cidade A, foi até a cidade B e depois retornou para a cidade A, então foi 100 km para ir e 100 para voltar. Foi uma distância de 200 km. Em quanto tempo ele fez isso? Ele saiu da cidade A às 7 horas e retornou a ela às 11 horas. Então a gente vai calcular aqui, ó. A velocidade escalar média vai ser a distância dividida pela variação do tempo. Então, se eu olhar aqui, qual foi a minha distância? Bom, foi 100 km para ir, 100 para voltar, 200. Então, 200 km. Qual foi a minha variação de tempo? Ele saiu 7 horas da cidade A, foi lá na cidade B e retornou para a cidade A. Quando retornou para a cidade A, já era 11 horas. Então, dá uma variação de quanto tempo? Tempo final menos tempo inicial. 11 menos 7 vai dar uma variação de 4. Então, 4 horas. Então, eu vou dividir agora 200 por 4, que vai dar um total de 50 km por hora. Então, essa velocidade aqui é a velocidade escalar média, que eu levo em consideração, né, toda a distância da trajetória. Então, ele saiu da cidade A, foi para a cidade B e retornou, percorrendo um total aí de 200 km, porque a distância é de 100, então foi 100 para ir, 100 para voltar. Se eu tivesse calculando aqui nesse exemplo a velocidade média
e não a velocidade escalar média, seria diferente. Por quê? Porque a velocidade média ela considera a variação do deslocamento. Então, se ele saiu da cidade A, digamos que a cidade A, né, é o ponto zero, foi até a cidade B, que é o ponto 100, né, que é 100 km, e depois retorna para a cidade A, o meu espaço final aqui é o mesmo espaço onde eu saí, que seria zero. Então, o que, que aconteceria aqui? Minha velocidade também ia ser nula, igual a minha variação do deslocamento, porque eu voltei para o ponto inicial. Isso se fosse velocidade média, mas nesse exemplo aqui é velocidade escalar média. Eu levo em consideração, né, toda a distância percorrida. Bom, e aqui nós temos aqui para finalizar a classificação do movimento relacionado à velocidade. Então, o movimento ele pode ser chamado de progressivo ou então retrógrado. O que seria um movimento progressivo com relação à velocidade? É quando a variação do espaço ela for maior do que zero. A velocidade média também ser maior do que zero. Eu chamo isso de movimento progressivo. É um movimento que ele é a favor da trajetória. Então, se minha velocidade já é maior do que zero, já é 1, 2, 3, 4, eu tenho aqui um movimento progressivo, porque ele está indo a favor da trajetória. Agora, quando é que eu chamo de movimento retrógrado? É quando ele é no sentido contrário da trajetória. Então, a trajetória está apontando para cá, né? E eu estou me movimentando para cá, no sentido contrário. Então, o que, que acontece aqui? Se eu estou me movimentando no sentido contrário, a minha variação de espaço e a minha velocidade vão ser menor do que zero. Quando isso acontece, eu tenho um movimento chamado de movimento retrógrado. Essas são as duas classificações do movimento em relação à velocidade. Então, progressivo, a favor da trajetória, velocidade e variação de espaço maior do que zero. E movimento retrógrado, contra o sentido da trajetória, variação de espaço e variação de velocidade menor do que zero.